abraço para você e até o próximo programa. Você ouviu na Rádio Mais Ponto de Vista. Ouça de segunda a sexta, às 7 da manhã. ZYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Só toca música boa. Mostra-me o caminho, ensina-me, ó Deus, a não desistir da herança. Dá-me um novo coração. Na Mais, tem sempre uma novidade. Pelas suas mãos estou ganhando forma. Dos meus pedaços surge nova história. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais, tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Mais FM. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais, o seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h04. Mais FM. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa. O programa Edmar Silva traz para você as principais notícias do dia, os destaques nacionais de Goiás e da cidade. Você fica sabendo aqui na 87.9. Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no fmmais.com.br, também no nosso aplicativo para o seu celular. Você pode encontrar o nosso programa. Daqui a pouquinho mais tarde você pode acessar também pelo nosso canal no YouTube. É isso aí. São muitas as maneiras de ouvir e acompanhar a Rádio Mais FM. Quem mais está aqui, né? Aqui na nossa live no Facebook, Pastor Saulo Batista do Nascimento, está lá no Colégio da Rede Estadual, ligado na Mais FM, né? Um abraço, Pastor Saulo, trabalhando agora pela manhã e acompanhando a nossa programação. O Manuel Alves da Silva e o Saulo Batista estão assistindo você, diz aqui o nosso Facebook, né? Que mais, Pastor Saulo?
janela do segundo horário, está na janela do segundo horário, intervalo de aulas, né? Então é isso, a Rádio Mais FM traz para você as principais informações do dia. Aqui, né, você fica bem informado e fica, né, sabendo de tudo que acontece no mundo, tá certo? É isso aí. Vamos começar o nosso programa destacando as notícias nacionais e a gente vai ouvir o pessoal... Ué, o que eu fiz aqui, hein? Cadê a matéria que eu tinha colocado aqui? A gente vai ouvir a Carolina Prazeres com o giro de notícias, trazendo os destaques direto de Brasília. Vamos ouvi-la. Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Carolina Prazeres e você acompanha os destaques do momento. As fortes chuvas que atingem Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, causaram 21 mortes e 440 pessoas desabrigadas até o momento. O Corpo de Bombeiros realiza buscas por pelo menos 37 desaparecidos. Em Ubá, foram 7 mortos e 3 pessoas desaparecidas. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Congresso e Tribunal de Contas da União defenderam em reunião que a solução para os chamados penduricalhos seja resolvida via reforma administrativa. Segundo o presidente do TCU, Vital do Rego, a solução para o impasse passará por reforma administrativa. Cerca de 600 passageiros de 6 voos foram obrigados a passar a noite dentro de aviões no aeroporto de Munique, na Alemanha. Em meio a um inverno rigoroso, após fortes nevascas, as aeronaves tiveram sua decolagem cancelada devido ao acúmulo de neve. Como não havia ônibus disponíveis durante a madrugada para levar viajantes de volta ao terminal, eles tiveram que pernoitar nas aeronaves. O Conselho Nacional de Justiça apura a conduta do desembargador Majid Nawef Lawar, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por denúncias de assédio sexual contra ele. 2 pessoas o acusam do crime. Lawar absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. O desembargador defendeu que o relacionamento entre o réu e a criança não decorreu de violência ou coação, sendo vivenciado de forma pública como um casamento. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Carolina Prazeres. Edição, Marcelo Bonora e Mário Melo. Edmar Silva. Ok, nós ouvimos aí, né, as notícias nacionais, destaque para o problema lá em Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, cidade mineira, próximo ao Rio de Janeiro, né? Quase divisa com o Rio de Janeiro, está passando por grandes problemas em razão das chuvas, né? Aliás, as chuvas estão acontecendo praticamente no Brasil inteiro, né? Aqui em Anápolis amanheceu chovendo de novo, essa semana toda a previsão é de chuvas, e lá no Rio de Janeiro, né, as encostas, né, muitas construções feitas em lugares inadequados, o que trazem toda época de chuva esse tipo de problemas, né? Casas que são soterradas, destruídas, caem, casas que são construídas nos morros, né? Então, é preciso, por mais que haja investimentos, há sempre essa dificuldade, né? Então, um problema sério em Juiz de Fora, né? A gente acompanhando aí com muita tristeza, né? As mortes, as dificuldades de tantos brasileiros, certo? É isso, vamos continuar, né, acompanhando. E é claro, né, tem gente que fala, mas é porque a pessoa constrói num lugar que não devia. Não, as pessoas constroem onde é possível construir, né? Então é um problema social que o governo precisa estar ajudando, né? O governo tem o programa Minha Casa Minha Vida, que tem ajudado, auxiliado muitas pessoas a adquirir os seus imóveis, né? Nós vimos, ontem eu estava vendo uma reportagem, uma matéria, na verdade um comentário, né, de uma pessoa importante aí na área econômica, falando, né,
da importância do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida foi responsável por 50% dos imóveis vendidos nos últimos anos, né? Então, é um projeto do governo que ajuda a tirar pessoas de lugares inadequados, né? De situações de risco. Agora, a gente sabe que ainda precisa ser feito muito mais, né? Então é isso. Vamos ver o que temos nos portais de notícias. O portal G1, começo aqui com o portal G1, penas de até 40 anos, mas sem imposto para bets. Veja o que ficou, como ficou a PL antifacção aprovado pela Câmara. Após várias mudanças e embates entre base e oposição, o texto segue para a sanção presidencial. O governo comemorou a aprovação do projeto. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira projeto que endurece legislação contra organizações criminosas. De autoria do Executivo, o texto passou por várias mudanças. Somente na Câmara, sobre a relatoria do deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, que se licenciou da Secretaria de Segurança de São Paulo para tocar o assunto, foram 8 versões. Os governistas pressionaram pela troca na relatoria da matéria. A escolha do deputado chegou a estremecer a relação do presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em novembro, a Câmara aprovou um texto muito diferente do elaborado pelo governo, cujo relator foi Derrite. Em dezembro, o Senado aprovou outro, que retomava os principais pontos da proposta do governo federal, né? O projeto, que agora segue para a sanção do presidente, cria um novo tipo de penal, amplia penas, estabelece prazos diferenciados para inquéritos e fortalece instrumentos voltados à asfixia financeira das facções criminosas. A taxação das casas de apostas para financiar ações na área de segurança pública, como desejava o governo, ficou de fora. Cálculos apontavam que essa nova tributação levaria uma arrecadação de cerca de 30 bilhões ao ano. Então, aqui alguns pontos da matéria aprovada, né? Traz a definição de facção criminosa, coloca como figura central das medidas de enfrentamento, tipifica condutas que passarão a ser tratadas como crimes de facção criminosa com penas de 20 a 40 anos de prisão, estabelece a prática de crimes como integrar, financiar e comandar facções criminosas, configura fundamento suficiente para a decretação de prisão preventiva, determina prazos para atuações da polícia, do Ministério Público e do juiz em inquéritos que envolvem facções criminosas, amplia os mecanismos de bloqueio de bens e prevê a reversão dos valores dos bens do crime organizado aos fundos federais e estaduais de segurança pública. Então é isso, né? Nova lei aprovada no Congresso, deve ser sancionada pelo presidente e visa fechar o cerco aí contra as facções criminosas, né? Então é isso. O G1 também traz matéria sobre o caso Marielle. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento nesta quarta, com votos de Alexandre de Moraes e dos demais ministros. O colegiado iniciou o julgamento do processo penal nesta terça-feira, com posicionamentos da Procuradoria-Geral da República e das defesas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento do processo penal contra os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson Gomes. Nessa etapa, os ministros do colegiado devem apresentar os seus votos. O primeiro é o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Na análise do caso, que começou nesta terça-feira, com pedido de condenação dos réus feitos pela Procuradoria-Geral da República, as defesas dos acusados se manifestaram, né? Advogados dos denunciados pediram a absolvição do grupo. Claro, né? Esse é o papel da defesa, né? Quem são os réus no processo? Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE do RJ, o Francisco Brazão, conhecido como Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Ronald Paulo de Alves Pereira, ex-policial, e Robson Calixto Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão, também conhecido como Peixe. Eles respondem por
por homicídio qualificado pelas mortes de Marielle e Anderson e por tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves. Os irmãos Brazão e Robson Fonseca também são acusados de organização criminosa, né? Então continua hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento, né, do caso da morte da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, a vereadora Marielle, né? Caso Marielle. Então, está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, deve fazer o seu voto, né? Deve apresentar o seu voto e os demais ministros da turma devem votar também. Bom, verba do PAC para a contenção de encostas em Juiz de Fora está travada há quase um ano. Procurada, a Prefeitura não respondeu sobre demora em apresentar documentos para liberar o dinheiro. O governo federal autorizou o uso de 21.600.000 para obras na cidade de Minas Gerais. Esse destaque é da Folha de São Paulo, né? Portal UOL. Diz o seguinte: a gestão da prefeita Margarida Salomão, do PT de Juiz de Fora, tenta há quase um ano liberar 26 milhões que foi autorizada a receber do governo federal para realizar obras de contenção de encostas na cidade, por pendências documentais, porém isso ainda não aconteceu. A reportagem procurou a prefeitura do município no início da tarde desta terça-feira. A assessoria confirmou o recebimento do pedido, mas não respondeu até publicação da matéria. A cidade está em estado de calamidade pública, decretou o luto oficial de 3 dias em razão de um temporal que causou deslizamentos e desmoronamentos que matou 22 pessoas, segundo a última atualização. Outras 40 pessoas estão desaparecidas e ainda há 3.000 desabrigados, né? Então, mais informações aqui da tragédia em Juiz de Fora. Vamos ver que temos do Correio Brasiliense. Correio Brasiliense traz Minas Gerais conta mortos e procura desaparecidos após fortes chuvas, né? Também a mesma matéria relacionada à cidade de Juiz de Fora. O que mais temos? Vamos ver aqui, ainda no Correio Brasiliense. PEC da redução de jornada fica com o Centrão. Aliado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, o deputado Paulo Azi vai relatar o projeto que será marca da campanha da reeleição do presidente Lula. Embora tenha divergências regionais com o PT, a indicação de Azi, do União Brasil, da Bahia, foi bem recebida pela base, por já ter presidido a CCJ, né? A escolha do deputado Paulo Azi, do União Brasil, para relatar a proposta de emenda à Constituição que extingue a jornada de trabalho no modelo 6x1, anunciada ontem, aprofundou as fissuras internas do União Brasil e levou a disputa sobre a redução de carga horária para o centro de um novo embate político no Congresso. A definição foi feita pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, em articulação com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Leur Lamanto Júnior. Meu Deus. É isso, né? Então, o projeto que trata da questão da redução de jornada de trabalho vai parar na mão do Centrão. Sabe o que vai acontecer? Nada, né? Eles vão segurar esse projeto, vão enrolar, não vão deixar que seja feita nenhuma modificação. Por quê? Porque a alteração proposta beneficia o presidente Lula, né? E as eleições de 2026, elas já estão na pauta, já estão na rua. Então, dificilmente vai haver alguma mudança nessa questão da jornada, né? Já que o projeto está na mão do Centrão. Centrão, você sabe quem é o Centrão, né? O Centrão são os partidos de direita, como o MDB, o PL, o do Democratas, que mais? O Democrata, né? Que mais? Esse aqui é o União Brasil, né? Partidos que são contrários a essa proposta de redução de carga horária, né? Redução de carga de trabalho. Eles dizem que vai dar prejuízo para o Brasil, né? Que vai dar prejuízo para a nação, que o brasileiro trabalha pouco, que o brasileiro é preguiçoso, coisas desse tipo, né? Então, vamos ver, né? O governo ficou animado, vamos ver se justifica essa animação. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto com as informações, as notícias de Goiás. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho.
no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Baixe o aplicativo da Rádio Mais no seu smartphone. Acesse sua loja de aplicativos, digite Rádio Mais FM Anápolis e ouça a Rádio Mais em qualquer lugar. Mais FM. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo lugar. Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$ 35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35 por mês. 62994498055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62994498055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 26 minutos. Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais informações do dia aqui na Mais FM 87.9. Um abraço para o pessoal que está comigo aqui na nossa live, o pastor Saulo Batista do Nascimento, Manuel Alves da Silva, Maria Nova da Silva desejando a todos um bom dia, né? Que mais? É isso, né? Você que está ligado, deixa aí o seu recadinho também, né? Mesmo que o programa já tenha terminado, depois tem muita gente que acessa, né? Depois, mas pode deixar o seu recado aí que a gente vê, né? Depois a gente dá uma olhada assim. Tá bom? É isso aí. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. Libório Santos traz os principais destaques direto da capital. Deixa eu só atualizar aqui o WhatsApp aqui, deixa eu ver, tá querendo avaliar? Não, moço, não quero avaliar nada agora, não. Deixa eu só abrir aqui.
o Libório Santos, que participa de todos os dias, direto de Goiânia, do nosso programa, trazendo as principais informações do dia. O WhatsApp resolveu atualizar aqui, meu pai. Deixa eu fechar aqui, deixa eu tentar abrir de novo aqui para ver se funciona. Deixa eu ver. Tá bom, enquanto abre aqui, nós vamos ver as notícias, as principais notícias dos portais de Goiás. Eu começo com o portal do jornal O Popular. Deixa eu ver aqui o que temos aqui no Popular. Jornalista e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, repórter de política, traz a seguinte notícia. Deixa eu fechar aqui. Nossa, meu Deus, hoje está dando tudo zebra aqui. Bom, a Prefeitura de Goiânia barrou liberação de 370 das 975 emendas impositivas apresentadas pelos vereadores da capital no orçamento de 2026, em um total de 94,7 milhões, sob o argumento de que não estariam corretas, né, essas emendas. Então, o Jornal Popular traz aqui essa informação sobre Goiânia, né, sobre as emendas parlamentares. A emenda parlamentar é o seguinte: o governo tem o orçamento anual, né, e os vereadores têm direito a fazer emendas nesse orçamento para aplicação de recursos. Então, cada vereador tem um valor X de emendas. O mesmo acontece no governo estadual, né, onde os deputados também têm direito a emendas parlamentares de recursos que são encaminhados para os estados, para os municípios, né? E na União a mesma coisa. A União, os deputados federais, né, os senadores têm direito a dizer onde deve aplicar os recursos do governo. Então isso nós chamamos de emendas parlamentares. O governo cede aos deputados, né, o direito de fazer as indicações de onde deve ser aplicado o recurso, tá certo? Então, em Goiânia, né, segundo o passo, há irregularidades, por isso, né, entra nessa questão aí de cancelamento das emendas. No fim, né, deve dar um jeito, no fim tudo acaba se ajeitando. Mas vamos ver aqui o Libório Santos, vamos tentar aqui de outro jeito aqui, a participação do Libório Santos aqui no programa. Dívidas e multas a pecuaristas. Goiás vai sediar o 16º Congresso Brasileiro de Cooperativismo de Crédito. Aproxima-se a Páscoa e aquece as vendas de chocolates. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 25 de fevereiro, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. Um acidente envolvendo 3 veículos de grande porte foi registrado na BR-158, trecho entre os municípios de Piranhas e Aragarças. A ocorrência envolveu 2 caminhões tracionados e um ônibus de passageiros. O acidente teria ocorrido quando o condutor do ônibus, ao tentar desviar de um buraco na pista, colidiu com o seguro semi-reboque de um dos caminhões que seguia no sentido contrário. Após o impacto inicial, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu lateralmente com o seguro semi-reboque de uma outra carreta que vinha logo atrás. 2 pessoas do ônibus saíram feridas. Olha, para os católicos, nós estamos a quaresma, que vai se encerrar com a Semana Santa. Nesse período, aumenta muito o consumo de peixes e de ovos de Páscoa. A Páscoa ainda está longe, mas as lojas já reforçaram seus estoques de chocolates e as vendas começam a aquecer. E com isso também, como sempre acontece, já subiram os preços desses 2 produtos. Como ocorre com outras datas como o Natal, que é o nascimento de Cristo, o Dia das Mães e agora a Páscoa, que é um momento religioso, os presentes e às vezes daí o consumo falam mais alto. Mas segundo o gerente de lojas, Adriano Belo, os comerciantes estão otimistas. A expectativa é grande, né? Mais ou menos aí de 15% a 20%. Nós esperamos, na verdade nós já temos percebido, né? Pessoas desde o mês de janeiro já têm procurado chocolates, embalagens, acessórios, até decoração mesmo para essa Páscoa. Goiânia receberá o 16º Congresso Brasileiro de Cooperativismo de Crédito, Concred, considerado o maior evento de cooperativismo financeiro do mundo. O lançamento oficial da programação será realizado amanhã na sede do Sistema OCB Goiás, aqui na capital. Segundo dados do Banco Central, o cooperativismo de crédito conta com mais de 10.200 unidades no país e atende cerca de 20 milhões de brasileiros, consolidando-se como a maior rede de atendimento financeiro do Brasil.
As cooperativas desempenham um papel relevante na inclusão financeira, no fortalecimento das economias locais e na ampliação do acesso ao crédito. Essa semana o Detran de Goiás vai promover mais um leilão de veículos apreendidos. Muitos não apresentam bom estado de conservação, mas os preços também são bastante atraentes. O diretor do Detran, o delegado Valdir, faz um alerta quanto à atuação de golpistas dessas ocasiões. Detran não exige nem o Detran, nem a empresa leiloeira, nenhum centavo. Primeiro, você seja o ganhador do lote do veículo e aí sim você vai vir aqui fazer o pagamento oficial para uma empresa. Tá? Então a gente orienta as pessoas, cuidado, existem muitas páginas impulsionadas, se você for pesquisar lá leilão de veículos, vai aparecer várias empresas falsificadas que o Detran diariamente derruba com as denúncias, mas que acabam tendo muitos estelionatários, não apenas de Goiás, mas de todo o Brasil. Hoje em Brasília, o Goiás estreia na Copa do Brasil enfrentando o Gamba do Distrito Federal. O governo do estado anunciou a revogação da cobrança de multas geradas pela emissão da chamada GTA, Guia de Transporte Animal sem emissão da nota fiscal. Em breve haverá um projeto na Assembleia Legislativa com essa proposta. O problema já vem de há muito tempo, atingindo a cerca de 10 mil pecuaristas e gerando uma dívida total de quase R$1 bilhão. O deputado estadual Mauri Ribeiro encampou essa luta na Assembleia Legislativa de Goiás juntamente com a FAEG, os quais buscaram o perdão da dívida. O presidente da FAEG, José Mário Schreiner, destaca a importância da medida. Diga-se de passagem, multas extremamente injustas que foram aplicadas aos produtores. Isso já decorre de um tempo bastante grande, 2015, 2016, onde os produtores emitiam a GTA para transferir o gado, por exemplo, de uma fazenda para outra, ou muitas vezes os pais transferindo aos filhos através da TTA, que é a transferência animal, ou a GTA, que é a guia de trânsito animal, e não emitiu a nota fiscal, que na época não emitia-se a nota fiscal junto com a GTA. Hoje sim, hoje emite-se junto. Então isso gerou o quê? Gerava uma multa acessória pela não emissão da nota fiscal. A FAEG produziu notas técnicas e notas jurídicas também que demonstravam que isso não era correto, que era injusto com os produtores rurais. E o governo sempre alertando que não poderia fazer isso, que seria abrir mão de receita, que não é verdade. Né? Ou a gente quer aqui, é claro, comemorar, haja visto que mais de 10 mil produtores foram beneficiados com essa medida, que foram justiçados, diga-se de passagem. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos, né, trazendo os principais destaques direto de Goiânia, ele que participa todos os dias aqui do nosso programa. Um abraço para o Libório, né, sempre trazendo aí as principais notícias direto da capital. É isso, né? Vamos ver aqui os portais de notícias. O Jornal Popular traz o seguinte: Ana Paula tenta atrair iristas para o PL e diz que MDB não foi o que os uniu. Né? Então, está repercutindo bastante, né, a decisão da Ana Paula Rezende, filha do governador, ex-governador Iris Rezende, de ser a vice do Wilder Moraes. O Wilder Moraes, que é do PL, né? Tradicionalmente e declaradamente bolsonarista, foi lá na Papudinha pedir autorização do Bolsonaro para ser candidato, né? Foi abençoado lá pelo ex-presidente e agora, né, articulou aí para a vice dele a Ana Paula Rezende, filha do governador, do ex-governador Iris Rezende, né? Então isso trouxe muita discussão, né? Muito debate na política goiana, já que o Iris Rezende sempre foi um homem progressista, né? Foi adversário na ditadura, foi perseguido pela ditadura militar, né? Sempre trabalhou, foi um dos fundadores do MDB, o MDB que foi vanguarda, né, na luta contra o governo militar, né? Foi quem fez aqui toda aquela movimentação do Diretas Já, né? E a Ana Paula acaba indo para o outro lado, né? Acaba aderindo a outro grupo que sempre foi adversário do seu pai e da sua mãe, né? Dos seus antepassados aí. Então isso realmente tem causado estranheza e debate, né? Tem gente que questiona essa mudança
de posição da Ana Paula, né? Embora a Ana Paula nunca tenha sido candidata a nada, né? Nunca foi eleita para absolutamente nada, mas tem o histórico do pai, né? Tem a história da família, e essa contradição certamente vai ser cobrada na eleição de 2026. Mas é isso, né? Vamos acompanhar. O Jornal Diário da Manhã destaca o seguinte: Daniel, união do MDB com Caiado foi pensada e construída por Iris Rezende. Ex-prefeito de Goiânia aproximou a sigla do governador em 2014, quando foram às urnas, e depois Vilela foi vice do governador em 2022. Vice-governador Daniel Vilela afirmou que a aliança entre MDB e o governador Caiado foi estruturada por Iris Rezende Machado. A declaração ocorreu após desfiliação da empresária Ana Paula Rezende do partido para ingressar no PL. Ao comentar o cenário interno do MDB, com consultas aos diretórios municipais, prefeitos e parlamentares, Vilela destacou que o apoio do seu projeto eleitoral para 2026 é predominante. Tenho recebido manifestações de todo o estado, do estado inteiro, de pessoas que eram intimamente ligadas a Iris. Tenho a sensibilidade do partido, o feeling do partido, e percebi que hoje é absolutamente majoritário o apoio do partido ao nosso projeto. A minha condição de vice-governador hoje é constituída pelo Iris, inclusive no seu escritório, afirmou. Outra contradição, né? O Daniel Vilela, vice do Caiado, candidato do Caiado, é outra contradição histórica aqui da política de Goiás, né? Também sempre foram adversários a vida inteira e agora viraram companheiros, né? Vice-governador recebe apoio de lideranças políticas em Goiânia e reforça a pré-candidatura. Também matéria do Diário da Manhã, também ressaltando aqui a posição do Maguito Vilela. Novo quartel da Polícia Militar reforça a segurança do Nordeste goiano. Entrega em posse o 24º Batalhão da PM em posse, amplia a estrutura para atendimento de 10 municípios, consolida a política de valorização da tropa. Investimento chega a 2 milhões e 100 mil. O governador inaugurando o quartel da Polícia Militar lá em posse, no Nordeste goiano. Gracinha Caiado anuncia 10 milhões para crédito social. Então, a coordenadora de Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, garantiu a segunda-feira investimento de 10 milhões para programa de crédito social em 2026. Acho interessante porque todo mundo no Brasil faz o quê? Trabalha com benefícios sociais, né? O Caiado faz isso, a Gracinha Caiado está fazendo isso aqui agora, né? O Fernando Henrique fez na época que era presidente, o Marconi Perillo fez quando era governador. Todo mundo faz ação social. Mas quando a ação social é feita pelo governo federal, aí tem um monte de questionamento, né? Tem gente que fala, porque tá dando dinheiro para vagabundo, porque não sei o quê, porque dá o dinheiro pro cara, o cara não quer trabalhar, porque mesmo esse blá blá blá, essa conversa fiada. Mas todos os governos precisam e acabam fazendo esse tipo de ação social, né? Por quê? Porque a população carente, ela existe em todo lugar. Ela está presente no Brasil e em todos os setores, né? Nos municípios, nos estados. Então, a ação social ela é feita, né? Agora, se o governo federal faz com maior competência, aí, né? Não é problema dele, né? Muito bem, frigorífico de Goiás é condenado a pagar 130 mil por cartaz com frase: petista aqui não é bem-vindo. Em Goiânia, decisão atende a ação do Ministério Público após publicidade considerada discriminatória e tentativa de burlar a ordem judicial e gerar polêmica, né? Esse frigorífico lá de Goiânia, né? Frigorífico Goiás, fez campanha aberta para o Jair Bolsonaro na campanha presidencial, né? E na época colocou um cartaz lá no frigorífico de que petista não era bem-vindo, né?
o que gerou essa multa, essa ação judicial e essa multa. Uma multinha muito vagabunda, né? 130 mil reais, o que é 130 mil reais para um frigorífico do tamanho desse? É nada, né? Mas de qualquer maneira, é um alerta, né? De que as pessoas não podem ser discriminadas. Nenhum comércio pode dizer, olha, eu não vou vender para você porque você é do partido A ou B, né? Então, aliás, comerciante não devia se meter nisso, né? Tá certo? Então, o frigorífico é condenado a pagar 130 mil por causa da frase petista aqui não é bem-vindo. Muito bem, vamos ver o que temos mais. Jornal Opção. O Jornal Opção traz o seguinte: FGR, empresa do marido de Ana Paula Rezende, vice de Wilder Moraes, é acusada de grilar terra em Goiânia. Destaque aqui do portal Opção, né? Já tentando minar a pré-candidata do PL. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com as notícias da cidade. Fica aí que eu volto já já. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Mais FM. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 45 minutos. Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, abraçando o pessoal que está conosco no nossa live no Facebook, né? Um abraço para Maria Nova Silva, desejando um bom dia a todos, pastor Saulo Batista do Nascimento, também acompanhando aqui o nosso programa, o Manuel Alves da Silva também, deixa aqui bom dia Mais FM, bom dia a todos os ouvintes da Mais FM, bom dia Mana, já mandando bom dia para a irmã. Bom dia, meu querido pastor Edmar, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos, um abraço para o João Santos, meu amigo, meu irmão João Santos, aqui acompanhando o programa também, né? Um abraço para a irmã Joânia, lá em Goianésia, está sempre ligada, né? Sempre deixando aqui também o seu recadinho. Quem mais? O pastor Joel Vicente Fernandes, lá em Caldas Novas, sempre ligado. O pastor Valdete, lá em Uruaçu, né? Esse ano vai ter a Associação Batista do Centro-Norte em Uruaçu, né? A primeira associação que eu estive presente foi em 1980 e alguma coisa, se eu não me engano, 86, lá em Uruaçu, né? Então, 2026, nova Associação Batista do Centro-Norte, Assembleia, acontece em Uruaçu, Goiás, lá na primeira igreja de Uruaçu, tá certo?
Um abraço para o pessoal de Uruaçu também. Que mais, hein? É isso, né? Um abraço pro meu amigo José Andrade, tá sempre ligado. O Dorédio Filho também, né? Quem mais? O meu amigo Alfredo Landim, lá no Vivian Park, sempre conectado. Gente boa toda a vida. É isso aí. Um abraço para você que tá ligado. Deixa pra gente aí o recadinho, né? No nossa live, no nosso WhatsApp. O WhatsApp para você participar é 995294013. Cadê meu celular do WhatsApp? Tá aqui não, né? Mas você pode deixar lá o seu recadinho, depois a gente traz aqui, né? Tem reclamação aí no seu bairro, algum problema, alguma dificuldade? Manda para nós, né? Ontem eu dei uma volta aí no centro da cidade e eu fiquei impressionado com o tanto de buraco que tem na Avenida Contorno, né? Ali na região da escola Dom Pedro II, né? Tem buraco enorme, um monte de buraco. Aí você sobe, quando entra na General Joaquim Inácio. General Joaquim Inácio é no centrão, né? Ali perto daquele antigo posto de gasolina, ali naquela região. Outro buraco enorme, né? Quando você entra na Barão de Cotegipe, perto do Correio, outro buracão. Ou seja, parece que a cidade virou uma tábua de pirulito, né? Tem buraco para toda a banda. É buraco demais, né? Não sei se é por causa da chuva, a chuva ajuda, né? A abrir os buracos. Mas é preciso, a chuva abre, né? Alguém tem que fechar, né? Porque tem buraco na cidade inteira, meu Deus. No centro da cidade tá uma buraqueira. Muito bem, vamos aos portais de notícias da cidade. Já alguém aqui questionando que eu tô vendo buraco demais, né? Mas é só dar uma volta na cidade que a gente vê, né? Os buracos, parece que no tempo da chuva, o buraco abre com gosto, né? Professores e servidores da centralizada pedem nova negociação sobre database com a prefeitura. Por outro lado, o Sinsaúde e o Sinteia acataram os termos propostos pelo Executivo, tanto para reajuste quanto para pagamento retroativo. Então, ontem tivemos a Assembleia dos Servidores Municipais, né? Lá debaixo do viaduto ali, tem uma foto aqui do portal Diário da Manhã, né? Diário do Município. Né? A Assembleia Unificada dos 4 sindicatos servidores municipais, aconteceu nesta terça-feira 24, terminou com metade deles em acordo com os termos propostos pela Prefeitura. Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Anápolis e Região, o Sinteia, o Sindicato dos Trabalhadores no Sistema Único de Saúde do Estado de Goiás, o Sinsaúde, toparam a data base e o aumento de 4,26%, que é a reposição da inflação de 2025, com pagamento de 2,26% na folha de março e 2% em agosto. A proposta do Executivo foi apresentada em reunião com o prefeito Márcio Correia na noite desta segunda-feira, 23. Ela também aborda o retroativo de janeiro de 2025, ainda não pago. O Centro Administrativo quer parcelá-lo em 5 vezes, com pagamentos de abril a agosto. O parcelamento do retroativo teve aprovação unânime das categorias. No entanto, a database ainda será tema de discussão para as duas delas, né? Os sindicatos servidores dos funcionários e servidores públicos municipais de Anápolis, o SIN de Anápolis, os sindicatos dos professores da Rede Municipal de Ensino, o SIMPMA, que votaram para negociar os termos apresentados pela Prefeitura. O SIMPMA cobra pagamento do piso nacional do magistério, definido pelo Ministério da Educação em 2026, com um percentual de 5,4%. Ou seja, a proposta da Prefeitura fica 1,14% aquém do que os docentes desejam. Então é isso, né? Movimentação aí dos sindicatos do município. São 4 sindicatos, né, que participam da negociação. 2 deles aceitaram a proposta do município e 2 querem ver se melhora a proposta, né? Então, os servidores municipais discutindo database, aumento salarial, coisa que já está na pauta todo início de ano, né? A database é um problema aí, a discussão da database, porque a database é estabelecer o mês, qual é o mês do reajuste, né?
O índice do reajuste para os professores, já há muitos anos, desde 2009, se eu não estou enganado, o índice é estabelecido pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, né? O Ministério da Educação faz o índice que é aplicado no Brasil inteiro. E o Ministério da Educação também faz repasses financeiros para cumprir esse índice, né? Então, não significa que o governo federal decide e passa a bola só, né? Ele decide, mas também contribui para o pagamento dos professores. Então é isso, né? Professores e servidores públicos municipais fazendo aí o debate para ver se melhora a questão dos vencimentos, né, dos servidores. Bom, o portal Anápolis, Anápolis Diário, traz o seguinte informação: vereador cria estrutura para facilitar acesso de famílias rurais a imóveis do Minha Casa Minha Vida. O Rimei Jules, do PT, mobiliza o apoio do gabinete para garantir inscrições de famílias de áreas rurais no Programa Federal de Habitação em Anápolis, com investimentos de quase 10 milhões de reais. O vereador Rimei está reforçando o apoio e a divulgação para garantir que famílias da zona rural de Anápolis não percam o prazo de inscrição no programa Minha Casa Minha Vida, modalidade rural. O município foi contemplado com 100 unidades habitacionais, com investimento de 9,6 milhões do governo federal. O alerta se estende aos moradores da zona rural e também dos distritos de Goialândia, Sousânia, Joanápolis e Interlândia, assim como dos povoados Miranápolis e Branápolis, que devem ficar atentos aos critérios exigidos e ao prazo de cadastramento, que vai até 10 de março. As moradias terão 96 metros quadrados, com sala, 2 quartos, banheiro e cozinha, serão construídas em terreno próprio da família beneficiada, conforme as diretrizes da modalidade rural do programa. O cadastramento está sendo conduzido pelo Instituto Caminho, entidade habilitada para executar o projeto no município. Podem participar pessoas com mais de 18 anos, moradoras de Anápolis, que comprovem baixa renda, possuam terreno regular na zona rural, apto para construção, não tenham outro imóvel e não tenham sido beneficiados anteriormente por programas habitacionais do governo federal, né? A seleção seguirá critérios técnicos estabelecidos pelo programa. Estamos colocando o gabinete à disposição para ajudar na mobilização e na circulação de informações nas comunidades rurais. Não podemos permitir que nenhuma família perca essa oportunidade por falta de informação. Moradia digna é direito, nosso papel é garantir que essa política pública chegue a quem realmente precisa. Então, o vereador Rimei Jules, preocupado aí com essa questão da construção de casas, imóveis do Minha Casa Minha Vida na área rural, né? Todo mundo sabe, tem o Minha Casa Minha Vida na área urbana, mas também tem um programa para a área rural. Claro que tem critérios, né? Que tem que ter a propriedade do imóvel, tem que ter também, né? Confirmar lá os critérios, condições financeiras, econômicas da família, para conseguir esse financiamento e ter o Minha Casa Minha Vida também na área rural. Então, tá aí o destaque, né? Vamos trazer essa informação aqui. O prazo está curto, né? O prazo é até dia 10 de março. Nós estamos hoje no dia 25 de fevereiro, né? Esse mês de fevereiro é de 28 dias, né? Então, faltam 13 dias apenas para vencer o prazo aí de cadastramento no Minha Casa Minha Vida Rural, tá certo? Então, pessoal da área rural aí, ó, fique alerta, né? Vá verificar mais informações, pode procurar lá o gabinete do vereador, né? Que certamente tem mais informações e detalhes que vai ajudar você a conseguir aí a sua casa nova na chácara, na fazenda, né? Tá certo? O que mais? Vamos ver o que temos aqui no portal 6. Dívidas passam de 6 bilhões em Goiânia, Anápolis e Rio Verde. Veja as cidades que mais devem em Goiás. Juntos,
Os 3 municípios goianos somam 859 mil devedores. Mais de 2.600.000 goianos possuem alguma dívida ativa, que fica em média no valor de R$ 6.570. Os dados fazem parte de um levantamento do Serasa, que nesse mês de fevereiro promove mais uma edição do feirão Serasa Limpa Nome. Segundo estudos, os devedores se concentram nas cidades de Goiânia, Anápolis e Rio Verde, que juntas somam 859 mil inadimplentes. Ou seja, nesses 3 municípios estão o maior número de devedores, né? A média de dívidas é de R$ 7.450,71. O montante total de dívidas chega a 4 bilhões e 668 milhões na cidade, né? Ou seja, você não está só, né? Tem muita gente devendo aqui nas nossas principais cidades de Goiás, né? Em Anápolis, polo da indústria farmacêutica e do setor logístico de Goiás, são 147 mil pessoas endividadas, com valor que chega a 1 bilhão e 24 milhões. Então é isso, né? Portal 6 fazendo o levantamento aqui dos endividados de Goiás, especialmente de Goiânia, Anápolis e Rio Verde, né? Deixa eu ver que temos mais. Adolescente é apreendido pela Polícia Federal em Anápolis após comprar notas falsas pela internet. Um garoto aí de 17 anos comprou 5 notas de 100 e pagou R$200. É muito doido, né? O pessoal compra nota falsificada e recebe pelo correio. Pode uma coisa dessa? O que mais? Tem muita notícia policial aqui no Portal 6. Vamos ver o Portal do Contexto? Portal do Contexto, sindicatos dos servidores municipais adotam 2 posicionamentos sobre database, né? Então, notícia do Contexto aqui também destacando a negociação que está sendo feita pelos servidores municipais com a Prefeitura de Anápolis. Na manhã desta terça-feira, os 4 sindicatos que representam categorias dos servidores públicos de Anápolis se reuniram com o prefeito Márcio Correia para debater a proposta de database de 2026. Então, a notícia a gente já leu aqui no Diário do Município, né, também presente aqui no Jornal Contexto. O F-39 Gripen já é empregado para a defesa da soberania do espaço aéreo nacional. Ontem, Anápolis foi notícia nacional, né? No Jornal Nacional, no Jornal Anhanguera, o que mais? No Jornal da Globo. O F-39 Gripen já é empregado para a defesa da soberania do espaço aéreo nacional. O Jornal Contexto aqui traz essa matéria. A Força Aérea Brasileira alcançou nesta terça-feira, 24/2, um novo patamar na capacidade operacional, poder aéreo e fortalecimento da soberania nacional. A partir da base aérea de Anápolis, o caça F-39 Gripen foi empregado pela primeira vez em uma missão de alerta de defesa aérea, marco que consolida a aeronave em sua plena capacidade operacional no sistema de defesa aérea do aeroespacial do país, né? A ação integrou as atividades permanentes de policiamento do espaço aéreo brasileiro e foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais, o COMAI. A missão foi executada pelo primeiro Grupo de Defesa Aérea, o primeiro GDA, Jaguar, responsável pela operação das aeronaves F-39 Gripen e da FAB, cumprindo missões em defesa aérea nacional com foco na proteção da capital federal. Então é isso, né? Ontem uma matéria especial mostrando a atuação desses aviões que estão chegando no Brasil. Já são 10 na base aérea de Anápolis, deve chegar a 34, se eu não me engano, o número total de aviões que vêm para a defesa nacional e ficam sediados aqui na base aérea da nossa querida cidade, tá certo? Então é isso. Esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, especialmente, né, o pessoal que deixou aqui o seu recadinho na nossa live. Um abraço para todos. A gente tem a reprise ao meio-dia e também às 21 horas do nosso programa.
e também durante todo o dia, né? Também os destaques do dia você vê no nosso Mais News, né? A cada hora um destaque aí do Mais News para você ficar bem informado. Um abraço para você, até o próximo programa. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na Mais FM. Um abraço para você e até o próximo. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. ZYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, lá na Mais, tá bom demais. Só toca música boa. O maior em todo mundo está